Oi, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Na verdade, a gente vai finalizar o capítulo do Livro dos Espíritos, né? No caso, é o capítulo 10, onde a gente estava estudando sobre a lei de liberdade. Então, hoje a gente vai estudar as últimas questões desse capítulo, para que na próxima semana a gente entre em um novo aprendizado. Então, para a gente começar, como sempre, a gente vai utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que eu sei que todos vocês têm. Então, no Evangelho é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, que fala para a gente sobre a verdadeira desgraça. É o mesmo tema que o mesmo Evangelho que foi estudado na semana passada, tá? E no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar um pouquinho sobre conhecimento do futuro, tá bom? E é a questão 868, 868, até a questão 872, tá? Então, vamos fazer a leitura do Evangelho para a gente poder começar. Então, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a verdadeira desgraça, que é o item 24. Todos falam de desgraça e todos já a experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento, feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Temei, vós que gargalhais, porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria, espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito em agonia da verdadeira infelicidade, daquela
que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então vos comportareis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados em vez da paz que não pode lhes dar nem glória nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo da batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? É uma mensagem de Delphine de Girardin, em Paris, em 1861. Bom, é uma mensagem que às vezes se torna difícil, para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. Ela vem falando da verdadeira desgraça. E a gente entende que desgraça é algo ruim, que não é bom. Então, ela fala aqui que a desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação, a satisfação da vaidade. O que ela quer dizer com isso? Como que pode ser ruim a alegria, sentir prazer nas coisas da vida? Como que isso é ruim? Então, a gente precisa entender tudo que a gente estuda na doutrina espírita, tendo uma visão de espíritos, Não é isso que a gente estuda sempre no grupo e junto com a doutrina espírita, de que a gente está encarnado em uma encarnação, que é para o quê? Nosso aprendizado, que nós somos espíritos imortais, que nós temos essa encarnação, tivemos outra e vamos ter ainda outras encarnações para que a gente possa crescer, evoluir, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, ela vem falando aqui que muitas vezes nós não pensamos como espíritos. Como que a gente não pensa como espírito? Quando a gente vê nas dificuldades da vida algo que seja eterno para nós, Então, quando às vezes a gente passa por alguma coisa ruim, é porque a gente precisa tirar desse ensinamento, dessa situação ruim, um aprendizado. Então, tudo que acontece em nossa vida, a gente precisa refletir e analisar. Por que eu estou passando por isso, Por que essas coisas ruins acontecem comigo? Qual o que Deus está querendo trazer para mim com isso? Então, sempre por trás de uma coisa ruim, que ao nosso ver momentaneamente é ruim, no futuro isso serve para a gente como um aprendizado. Vamos pensar aqui em um exemplo. Bom, às vezes eu não gosto de estudar, tenho preguiça, acho chato, estudar, e acho isso ruim, ter que estudar. Só que estudar no futuro é importante para mim. Por que é importante? Porque através do estudo eu vou ser uma pessoa mais inteligente, mais esperta, eu vou entender melhor as coisas que acontecem. Não é assim que é a nossa vida? A gente vai crescendo e vai aprendendo com tudo. Então, a gente precisa levar esse ensinamento para todo o longo da nossa vida, tá? Então, quando coisas ruins acontecerem, a gente precisa refletir. Por que será que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está querendo de mim uma reflexão, um aprendizado? Então, é isso que ela vem trazer aqui pra gente, Que a gente precisa enxergar as coisas como espíritos, porque muitas vezes a gente está feliz, está tudo bem na nossa vida, mas a gente não está aprendendo. Então, quando a gente está ali só na alegria, a gente esquece também que existem tantas pessoas passando por dificuldade e precisando,
de tantas coisas, então a gente acaba se tornando mais egoísta, porque a gente só olha para a gente e esquece daquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, tá? Então é esse o ensinamento que ela quis trazer pra gente, tá bom? Que a desgraça muitas vezes, quando aos nossos olhos, não é a desgraça propriamente dita, e sim o chamado para uma reflexão, para que a gente possa compreender, né, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a gente precisa levar para a nossa vida, tá? Então vamos fazer a prece para a gente poder começar a refletir um pouquinho mais sobre o conhecimento do futuro. Querido e amado Mestre Jesus, nós te buscamos, Senhor, neste momento, rogando ao teu coração querido a paz, que possamos, Jesus, adentrar a esses ensinamentos, que possamos levar para a nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos ser pessoas melhores, Senhor, mais fortes, mais certos do teu amor e do seu amparo, para que a gente não possa ter medo, Jesus, das coisas, né, que acontecem em nossa vida, para que a gente tenha certeza de que tudo tem um propósito e que sejamos sempre fortes, né, para poder vencer as dificuldades. Obrigada por tudo, Jesus querido. Fique conosco e nos dê permissão para iniciar mais uma aulinha. Que assim seja. Então, agora a gente vai refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Livro dos Espíritos, tá? E no Livro dos Espíritos vem trazendo pra gente o conhecimento do futuro. E o que é o futuro, né? Será que vocês sabem o que é o futuro? Então, a tia vai explicar. O futuro é um conjunto de fatos relacionados a um tempo que ainda vai vir, mas continuo não entendendo o que é futuro. Tá, o futuro é tudo aquilo que ainda vai acontecer. Por exemplo, vocês estão assistindo essa aulinha aqui agora que a tia está passando para vocês. Então, vocês estão no presente, né? Então, é o presente. Mais para frente, eu vou contar uma historinha para vocês. Então, esse mais para frente é o futuro, porque ele não aconteceu ainda. Ele ainda vai acontecer. Então, na nossa vida, nós temos o passado, que é o que a gente já viveu. Por exemplo, semana passada, ontem, ano passado, na minha festinha de aniversário. É tudo passado, já aconteceu. Hoje é o presente, que eu ainda estou vivendo, e o futuro é aquilo que ainda vai vir, tá? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? Sendo, a gente pode saber do futuro que vai acontecer? E os espíritos respondem para ele: em princípio, o futuro lhe é oculto, e apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite a sua revelação. Sendo, o que os espíritos falaram? Que, na verdade, o futuro não é revelado para a gente. Só em alguns casos é que Deus nos permite saber o que vai acontecer conosco no futuro. Então, Kardec, mesmo assim, continuou com dúvida, né? E continuou a perguntar: mas com que objetivo o futuro não é revelado para o homem? Por que a gente não pode saber o que acontece no futuro? A gente não pode saber o que vai acontecer com a gente daqui a 1 ano, 2 anos? E os espíritos responderam o seguinte, né? Que todos nós temos o livre-arbítrio e todos nós temos o quê? Nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Então, o que vai acontecer no futuro depende muito ainda do que nós estamos fazendo agora, né? Então, se eu estudar, eu vou me dar bem na escola, não é?
porque aí eu vou tirar notas boas, porque eu vou passar de ano. Se eu escovar meus dentes, eu vou evitar que aconteça o que no futuro? As cáries, né? Que se a gente não cuida do nosso dente, pode dar aquele bichinho que é chamado cárie. Então, a gente tem que escovar o dente sempre, né? Se eu me alimentar bem, comer frutas, verduras, legumes, o que vai acontecer? Eu vou garantir a minha saúde mais para frente, no futuro, não é? Agora, vamos supor que se eu já soubesse que eu vou passar de ano. Eu já sei que eu vou passar de ano. Então, se eu tenho essa informação, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu não querer estudar agora. Porque eu vou pensar o quê? Se eu já vou passar de ano, para que eu vou estudar agora? Não é verdade? Só que isso é correto? Não, isso não é correto. Por que não é correto? Porque para eu passar de ano, no final do ano, tirar notas boas, eu preciso estudar agora, porque tudo na nossa vida é uma construção. A gente precisa trilhar por um caminho para chegar a um destino. Quando a gente não quer ir na casa da nossa avó, dos nossos primos, né, visitar alguém, a gente tem que sair da nossa casa, pegar um caminho para poder chegar até lá. E assim também é na vida. Quando a gente quer alcançar algo ou deseja ter algo, a gente precisa conquistar isso. Então, por que Deus não revela para a gente o nosso futuro? Porque muitas vezes, se eu souber o que vai acontecer no futuro, eu posso ser preguiçoso. Porque se eu sei que vai dar tudo certo, eu não vou fazer nada agora. Só que isso não é assim que as coisas acontecem, entendeu? Eu preciso me esforçar agora para que eu tenha um resultado bom no futuro. Então é por isso que a gente não vive querendo descobrir qual é o nosso futuro, porque o nosso futuro ele pode ser modificado de acordo com as nossas escolhas. Então, se eu não me esforçar hoje para poder estudar, eu não vou ter uma consequência, um resultado bom no futuro. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? E na outra questão, que Kardec continua perguntando, né? Então, por que Deus, às vezes, revela para alguém o seu futuro? Os espíritos falaram que, às vezes, muito raro, Deus permite a gente saber o futuro. Mas por que, então, que ele permite? Se não é legal eu saber o futuro. Aí, os espíritos explicaram que quando alguém, por exemplo, está muito doente, passando por uma dificuldade, está doente, sem esperança na vida, achando que não vai melhorar, que não vai ficar bem, aí Deus permite que essa pessoa fique sabendo que ela vai ficar curada. Aí olha só, nesse exemplo específico, isso para a pessoa é algo bom. Por quê? Porque ao saber que ela vai ficar curada da doença, ela vai ter mais o quê? Esperança, né? Ela vai ficar com esperança, ela vai ter mais coragem para poder passar por essa dificuldade. Então, ela vai ficar melhor e dessa forma ela vai conseguir continuar a sua vida da melhor forma possível. Então, é um caso específico, tá? Quando alguém, que é o exemplo que a tia está dando, quando alguém ficar doente e Deus, né, fala para essa pessoa, olha, você vai ficar curada, minha filha. Então, essa pessoa fica feliz e continua a sua luta, né, a tomar os remédios, a ir no médico, continua porque ela sabe que ela vai ficar boa. Então, nesse caso, às vezes Deus revela o que pode acontecer no futuro, mas não é sempre que isso acontece, tá? Aí, mais lá pra frente, Allan Kardec, refletindo, pensou: mas se Deus sabe de tudo, se Ele sabe do nosso futuro,
porque mesmo assim passamos por dificuldades, né? Porque se ele sabe que lá na frente a gente vai se tornar uma pessoa boa, por que que hoje a gente precisa passar por dificuldade? Se Deus já nos conhece, se Deus sabe quem eu sou, né? Deus sabe de tudo, porque Ele é Deus. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe que eu vou me tornar uma pessoa boa. Por que que eu preciso da dificuldade, né? E os espíritos falam para Kardec que nós precisamos aprender com as nossas conquistas. Então, há um tempo atrás, a tia deu uma aulinha e falou com vocês que nós precisamos ter o quê? Responsabilidade sobre as nossas escolhas, não é? E tudo que a gente escolhe, lembra da historinha do pé de limão que eu contei para vocês e do pé de maçã? Então, tudo que a gente escolhe para as nossas vidas tem uma consequência. E a gente precisa aprender com essas consequências, né? E é aquele exemplo que a tia já falou. A gente nasce, é um bebezinho, a mãe precisa cuidar da gente, né? Dar comidinha, depois a gente vai crescendo, a gente já sabe tomar banho sozinho, já sabe escolher a roupinha que a gente quer sair. Então, a gente vai evoluindo. E a vida é assim, né? Tudo para que a gente tenha um resultado, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa correr atrás para poder conseguir as coisas boas. Então, por mais que Deus saiba que nós vamos conseguir ser pessoas melhores, nós precisamos passar pela vida, pela encarnação, para poder aprender, tá? Porque o objetivo da encarnação é esse, é aprender, é poder evoluir e nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Então, o livre-arbítrio é muito importante, que fala sobre as nossas escolhas. Mais uma vez, a tia vai repetir. As nossas escolhas, elas precisam ser bem pensadas, porque existem consequências. E não é tão bom quando a gente estuda e consegue coisas boas, a gente não fica feliz? Quando a gente cuida dos nossos dentes, escova o dente direitinho, e alguém fala: nossa, que sorriso lindo, que dente lindo você tem. Então, é o resultado do quê? De tudo que a gente faz todo dia, né? Quando a gente vai abraçar alguém e fala: nossa, mas você tá cheiroso, que cheiro bom. Por quê? Porque a gente tomou banho. Imagina se a gente não tomar banho, a gente não vai ter esse cheirinho bom, né? De sabonete, de shampoo, que é tão gostoso esse cheirinho. Então, tudo que é bom, a gente precisa, né, fazer escolhas antes. Então, eu escolhi tomar banho e lavar meu cabelo com shampoo, passar sabonete no meu corpo. E qual é a consequência disso? Que eu vou estar limpa e cheirosa. Então, as pessoas gostam disso e eu também gosto. Então, é uma consequência de uma escolha que eu fiz e assim é a nossa vida. E agora, para a gente poder fixar melhor esse ensinamento, a tia vai trazer uma historinha bem legal para vocês. Então, peraí, que eu vou pegar ali meu equipamento e já volto para contar essa história para vocês. E eu trouxe agora a minha máquina de contar histórias. Olha só que legal a minha máquina. E fui eu que fiz, tá? Olha só como que ela é bem legal. E eu vou trazer uma historinha hoje bem interessante, que o nome dela se chama O Eco. Vocês já vão entender por quê. E nessa história eu vou contar sobre Aninha e a sua tia Antônia. Elas estavam fazendo uma trilha ecológica, né? Estavam passeando por um lugar onde tem bastante natureza, quando de repente pararam em frente a uma caverna. Então a tia vai puxar aqui. Vamos passar essa história. Olha aqui
à caverna aonde Aninha e a sua tia Antônia pararam. Aí foi ouvido assim: que lindo! Percebendo que a caverna respondeu, Aninha disse: fique quieta! Na verdade, Aninha achou linda a caverna, só que a caverna respondeu a ela a mesma palavra. Então ela falou: fique quieta! Mas logo escutou em seguida: quieta! Então a tia Antônia explicou: é um eco. E Aninha: que engraçado! Por que será que ele repete o que digo? Então a tia Antônia começou a explicar a Aninha: Aninha, Deus criou um mundo perfeito. Talvez o eco queira vos dizer algo sobre a vida. E Aninha: como? A vida também é assim, disse tia Antônia. Tudo o que fazemos retorna para nós. É a lei de causa e efeito. E gritou: raiva! E a caverna respondeu com a mesma palavra. A menina sorriu. A tia falou então: paz! E o eco repetiu: agora tente você, sugeriu a tia Antônia. Amor! Gritou Aninha. E logo em seguida disse também amizade e carinho. Alguém gritou por você? Perguntou a tia da menina. Não, fui eu que decidi o que dizer. Isso mesmo. Cada um escolhe o que deseja para a sua vida. Se você escolher plantar laranjas, não colherá maçãs, certo? Você também escolhe suas atitudes, porém, sua vida será de acordo com as suas escolhas. Plante amor, colha amor? Perguntou Aninha. Plante amizade, colha amigos, continuou tia Antônia. Semeie alegria e colha alegria, como no eco. Posso dizer mais uma palavra antes de continuarmos o caminho, tia? Claro! Obrigada! Gritou a garota, na entrada da caverna, e o eco a respondeu. E assim nós terminamos a nossa história. Bom, pessoal, e o que essa história do eco na caverna quer dizer pra gente? Assim como a tia Antônia explicou para a Aninha. Tudo que a gente faz, a gente tem um retorno. Então é assim que a caverna faz. O eco, tudo que a gente fala, ele repete. Então, tudo que a gente busca, a gente vai ter uma consequência. Vai colher lá na frente, né? As consequências das nossas escolhas. Então, assim como a tia já explicou antes, que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio para fazer coisas boas, para fazer boas escolhas. E assim como a caverna, que a gente grite uma palavra boa e receba em troca uma palavra boa, tá? Então fica para nós esse aprendizado de hoje, onde a gente estudou sobre conhecimento do futuro, que para que o nosso futuro seja bom, a gente precisa hoje, no presente, fazer coisas boas e ter boas escolhas, tá? E isso tudo depende do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal, da nossa capacidade de escolher o que é bom e o que não é bom pra gente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e vou deixar agora no final um videozinho ensinando para vocês a também fazer uma máquina de contar histórias. Mas olha, peça ajuda de um adulto, porque tem que usar tesoura, então vocês não podem fazer sozinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que a semana de vocês seja abençoada e maravilhosa. E para a gente encerrar mais essa aula, vamos então fazer a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus,
Só temos a agradecer, Senhor, por tudo que temos, por todos os nossos recursos, pela nossa capacidade de poder escolher entre o bem e o mal. Que possamos, Mestre querido, refletir sobre nossas escolhas, sobre os nossos pensamentos, para que a nossa vida, Senhor, seja repleta de bons frutos, de frutos doces que nós plantamos com muito amor e carinho. Obrigada, Jesus querido, por tudo, pela nossa saúde, pela saúde de nossos familiares. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e também nos intuindo os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. Fique conosco, Mestre querido, no decorrer da próxima semana e também em toda a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, que vocês fiquem com Deus e que a semana de vocês seja ótima, maravilhosa. E depois, se vocês fizerem a máquina de contar histórias, criem várias histórias coloridas, com desenhos bem bonitos e depois manda para a tia poder ver, tá? Um beijo para vocês e espero que em breve a gente possa estar junto novamente. Tchau, até a próxima! Então, para a gente poder fazer uma máquina de contar histórias, a gente vai usar alguns materiais que a gente tem mesmo em casa, nem precisa comprar nada. Essa máquina ela foi feita com um papelão, a tia vai mostrar aqui para vocês. Esse papelão era uma caixa que a tia tinha em casa. E o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar nesse papelão, o desenho de uma máquina fotográfica. Isso a gente vai pedir ajuda aí do papai e da mamãe, ou a gente mesmo vai desenhar. Não é difícil. Vamos fazer algumas retas, como se fosse um retângulo. E aqui no meio, mais um outro quadrado, que vai ser onde vai passar a nossa história. E depois a gente vai adicionando os detalhes, né? Os botões. E depois aqui que a gente desenhar com lápis, que se a gente errar, a gente pode apagar. A gente vai passar a canetinha em volta. Pode ser hidrocor, né? A tia usou essa canetinha aqui, que é tipo um hidrocor também. Pode ser hidrocor, pode ser lápis de cor, pode ser caneta de escrever mesmo, vocês que vão escolher. Depois que a gente passa o hidrocor contornando todos os detalhes, a gente vai recortar. Então a gente precisa do papelão, de um lápis ou de uma caneta e de uma tesoura. E para a gente cortar o papelão, a gente precisa da ajuda de um adulto, tá? Porque ele é mais durinho. Então pode escapulir, pode cortar a nossa mão, a gente tem que ter muito cuidado. Depois que a gente desenhar a máquina, a gente vai pedir a ajuda também de um adulto para poder cortar essa linha aqui, essa de cima e essa de baixo, que é onde a gente vai colocar a nossa história. Então a gente vai precisar de uma folha em branco e da nossa imaginação, de lápis de cor, de hidrocor, do que vocês quiserem, para poder fazer a nossa história. Depois a gente vai pedir o adulto, né, o papai ou a mamãe, ou alguém que seja adulto mais velho, para poder cortar esse papel pra gente no tamanho aqui da nossa máquina, É só cortar no tamanho retinho e fazer os quadradinhos, a gente pode ir marcando aqui mesmo através da nossa máquina e fazer os nossos desenhos. Então, isso depois que a gente faz o nosso desenho, a gente coloca o papel, aqui eu vou tirar, tá vendo? Minha máquina, eu recortei aqui na linha de baixo e na linha de cima. Aí eu venho já com o papel onde tá a minha história desenhada e venho e coloco na minha máquina. Depois que eu coloquei, eu posso brincar, à vontade de contar essa história para os meus amigos, para os meus pais, contar para quem eu quiser e a história que você desenhar, que você imaginar. Viu que legal? Com poucas coisas a gente pode fazer coisas incríveis. Espero que vocês tenham gostado e se vocês fizerem a máquina,
Mandem foto pra mim depois, tá? Eu vou adorar ver. Um beijo pra todos vocês.